Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula de hoje, tá? Atividade 18, faces, vértices e arestas. Isso é bem fácil, porque dá para você ver na natureza, na sua casa, em objetos de casa, esse tipo de material, que depois eu vou mostrar uns que eu tenho aqui. Da página 73 do caderno Trilhas. Observe a representação de um prisma de base hexagonal e as figuras planas que compõem a sua superfície. Essas figuras são chamadas de faces. Então, aqui, ó, é o prisma, tá? O prisma, ele tem a base hexagonal. O que é base hexagonal? Ó, é o hexágono. Hexágono é uma figura geométrica, né? Com 6 lados, hexa, né? Significa 6. 6 lados iguais. Então, esse aqui é um hexágono. Então, esse prisma aqui tem a base, né? De baixo e de cima iguais e são formadas por hexágonos, por isso que chama prisma de base hexagonal, tá? E se eu decompor o prisma, eu vou ter a base de baixo, a base de cima, que são essas aqui, e as laterais, são as faces laterais, né? Então, nós temos aqui, ó, um retângulo, outro retângulo aqui, outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo, 6 retângulos, tá? Então, essas duas bases, né? E essas faces laterais são chamadas as faces do prisma. As bases também são chamadas faces, tá? Então, aqui são as faces laterais, as 6, que envolve, né, todo o prisma aqui em volta, e a base que fica, que está aqui embaixo, e a base de cima, né, que são iguais, são formadas por hexágono, também são faces do prisma, tá? Arestas. Então, você já sabe o que é face, né? Arestas. As arestas dos prismas são os segmentos de retas formada pelo encontro de duas faces. Então, aqui, ó, tá vendo aqui em vermelho? É uma aresta. Em verde, é uma aresta. Todas essas aqui, ó, são arestas, esse segmento de retas, olha. Quantas, ó? Na base aqui, como é hexágono, tem 6 arestas, né? Em cima também tem 6 arestas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós temos as arestas das faces laterais, ó, que também são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são 6 da base superior, 6 da base inferior e 6 das faces laterais, tá? Ao todo, né? Esse prisma aqui, ele tem 6 arestas, que essas retas aqui, né? Das faces laterais, 6, mais 6 aqui, ó, das bases, dessa base. Então, 6 mais 6, 12, e 6 aqui embaixo, que é da base aqui de baixo, tá? Então, ao todo tem 18 arestas, tá? Algumas arestas do prisma de base hexagonal estão destacadas em cores, né? Tá vendo? Ó, algumas eles colocaram em cores. Colocou a cor vermelha aqui, ó. Então, essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta, né? E aqui também, ó, a aresta, estão destacadas em cores. Bom, vértices. Então, vamos ver o que é vértice. Nós já sabemos o que são faces, o que são arestas, agora vamos ver o que é vértice. Os vértices dos prismas são os pontos onde duas ou mais arestas se encontram. Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, é um vértice, tá? Aqui, outro vértice. Aqui, outro vértice. Aqui, outro vértice, onde as arestas se encontram. Aqui, outro e aqui, outro. Então, são 6 vértices em cima. Embaixo, ó, um aqui,
2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui. Então, são 6 embaixo e 6 em cima. 6 mais 6, 12. Então, esse prisma aqui tem quantas faces? 8 faces, né? Quantas arestas? 18 arestas. Quantos vértices? 3 em cima e 3 embaixo, que é o pontinho aqui, ó, que está até marcado em destaque, todos esses pontinhos, 6 em cima, 6 embaixo, 12, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Bom, prisma de base hexagonal possui 8 faces, aqui, ó, as 8 faces que eu mostrei, 18 arestas, essas retas aqui, ó, tanto essas retas que formam as faces, como as retas que formam as bases hexagonais, tá? Tem que contar todas. Então, são quantas? 18, ó. 6 embaixo, 6 em cima, 6 nas laterais. Então, formam 18 arestas. E 12 vértices, como eu falei, ó. Os pontinhos aqui, embaixo tem 6 pontinhos, em cima 6 pontinhos, que é o encontro das arestas. Então, 12, tá? Complete o quadro abaixo com o número de faces, arestas e vértices de cada poliedro. Então, tá aqui os poliedros, ó. Tem um cubo aqui, prisma de base triangular, ó. Por que base triangular? Porque a base é um triângulo. Pirâmide de base quadrada. Por que pirâmide de base quadrada? Porque a base dela, a parte de baixo, é um quadrado. E tetraedro, tá? Tetraedro que a gente pode falar que é uma pirâmide de base triangular também, né? Então, vocês vão contar o número de faces do cubo e colocar aqui. O número de faces desse prisma e colocar aqui. O número de faces da pirâmide, olha aqui. Uma face na frente, uma lateral, uma lá atrás e outra aqui na lateral, ó. Então, são 4 faces triangulares e uma base que é quadrada, que é também considerada face. Então, 4 mais 1, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, né? 3 faces aqui e a base, então, são 4 faces. Arestas, conta as arestas, que são todas as retas, tem que contar todas as retas, tá? Para vocês fazerem melhor, quem está com o caderno trilhas, colore aqui, ó, para você contar, fica mais fácil. Conta aqui também as arestas, que são todas essas retas aqui, ó, todas, tá? As de trás que estão pontilhadas, que está atrás. Se a gente for olhar, isso aqui é porque é desenho, a gente não veria as de trás, mas a gente sabe que existem. Aqui, da pirâmide também, ó, né? As arestas, 1, 2, 3, 4, e depois embaixo aqui 4 também, tá? Depois vértice, os pontinhos, ó, um vértice aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. 4 em cima e 4 embaixo. Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantos vértices? 3 mais 3, né? Vocês sabem. Pirâmide de base quadrada, quantos vértices? 1, 2, 3, 4 e 1 em cima. Não esqueça esse de cima, tá? Então, são 5. Aqui, ó, 1, 2, 3 e o de cima, não pode esquecer, tá bom? Aí, coloca aqui os resultados. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns desse material ao vivo aqui, ó. Vamos ver, vamos cobrir aqui, ó, para não ver embaixo. Olha aqui. Olha esse, tá? É uma vela que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um cubo, tá? Isso aqui é um quadrado. Aqui é quadrado, embora não apareça, é quadrado, tá? E aqui é o quadrado. Aqui, se eu for mostrar para vocês, o que é face? Ó, essa parte aqui é face, essa parte toda é face, essa parte toda é face, as laterais, né? Então, 4 faces laterais, uma em cima e uma embaixo. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5
6 com a de baixo, tá? Agora vamos contar aqui os vértices. Vértice não é o pontinho? 1, 2, 3, 4. Cadê mais? Viro aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Vértice é esse pontinho aqui, ó. Essa quina, tá? E as arestas? Arestas são essas linhas aqui, ó. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E nas laterais, ó. 5, 6, 7, 8. Virando. 9, 10, 11, 12. Então, esse cubo, né? É um prisma que tem o nome de cubo, né? Ele tem 8 vértices, 4 em cima e 4 embaixo. Ele tem de aresta, ele tem 4, mais 4 laterais, 8, mais 4 aqui na base, 12. Quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embaixo, 9, 10, 11 e 12. Então, nós já sabemos quantas faces, quantos vértices, quantas arestas eu tenho no cubo. Aqui, ó, a pirâmide, ó. Pirâmide de base quadrada. Olha a pirâmide, ó. É uma velinha que eu tenho, tá? Aqui, guardada. Ó, por que fala base quadrada? Olha a base dela, a parte de baixo. É um quadrado, tá? Vamos lá, vamos contar então as faces dessa pirâmide. 1, essa lateral, 2, 3, 4. Tem mais? Tem a base. 5. 5 faces, tá? Quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 arestas. Mais 1, 2, 3, 4. 4 também. Então, 4 embaixo, 4 lateral, 4 mais 4, 8. Vértice, presta atenção no vértice da pirâmide. Um vértice, que é essa pontinha aqui. Outro vértice, 2, 3, 4. Mais um aqui em cima, 5. Então, nós já sabemos também quantas faces, quantos vértices e quantas arestas que tem uma pirâmide de base quadrada, tá? Aqui, olha outro que eu tenho aqui, olha. Né? Que base é essa, olha? Como é que chama essa base? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um polígono de 6 lados. Polígono de 6 lados, ele chama hexágono. Então, isso aqui, ó, é um poliedro, né? Nesse caso aqui, é esse aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, né? Que aqui chama prisma. Prisma de base pentagonal. É igualzinho aquele lá, ó. Só que aquele é mais alto, né? Esse aqui é mais baixinho. Então, é uma caixinha, né? Então, olha, é uma caixinha, tá? Bom, esse prisma aqui, ele tem as arestas, se eu contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lateral. Olha aqui nessa base de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. O que falta aqui, ó? As daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 embaixo, 6 lateral e 6 em cima. 6 mais 6 mais 6, ou 6 vezes 3, 18, né? Quantas faces? Olha, uma face aqui, uma face aqui, uma face aqui, outra aqui, outra aqui. São 6 faces laterais. Que mais? Mais essa face de cima, que é a base, e essa face de baixo, que é a outra base. Então, são 6 laterais, mais as duas, 6 mais 2, 8. Tudo bem, gente? Entenderam?
Então, podem fazer atividade, prestando bastante atenção, contando direitinho, é muito fácil isso, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, continuem se esforçando, porque muitos estão fazendo e fazendo tudo direitinho. Quem está atrasado com as atividades, procura fazer e mandar, gente. Tem gente que está pulando atividade. Volta lá nas atividades e façam. Eu vou contar de 1 a 15, da atividade 1 à atividade 15, os alunos que fizeram todas na sexta-feira e vou colocar o ranking. Então, dá tempo de vocês fazerem. De 1 a 15. Essa já não é, já está passando, né? Façam as que estão atrasadas, que estão em branco. Tem alunos que estão fazendo, mas não está pulando algumas. Então, não pula não, façam todas. Quem entrou atrasado, façam as que eu estou mandando e as outras. Procura colocar em dia, tá? Até sexta-feira, tá bom? Na segunda, provavelmente na segunda, porque é no fim de semana que eu vou contar, porque durante a semana não dá para contar, ok? Beijão, fiquem com Deus. Amo vocês.